cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Jesus. Irmãos e irmãs, é com muita alegria estarmos hoje celebrando a mais uma das nossas celebrações. Você que nos acompanha pelos rádios, pelas redes sociais, você que nos acompanha diariamente, a mais uma de nossa alegria receber o nosso Senhor Jesus em nossa casa. Cantamos ao canto de entrada. Fico feliz em vir em tua casa, em que minha voz cantar. Fico feliz em vir em tua casa, em que minhas mãos te adorar. Fico feliz em vir em tua casa, em que minha voz cantar. Fico feliz em vir em tua casa, em que minhas mãos te cantar. Bendito, bendito é o nome do Senhor. Bendito é o nome do Senhor. Bendito é o nome do Senhor pra sempre. Bendito, canta. Bendito é o nome do Senhor. Bendito é o nome do Senhor. Bendito é o nome do Senhor pra sempre. Pra sempre. Pra sempre. Queridos irmãos e irmãs, todos que nos acompanham pelos nossos meios de comunicação e pela internet, queremos já acolher a todos neste dia, em mais uma celebração, neste dia 21 de abril, feriado, e que a gente possa também já colocar nosso país, nossas autoridades civis, nossos pastores, nossos bispos, nosso Papa Francisco, também como intenção nesta Eucaristia, mas aqueles também que vivem a enfermidade, principalmente desse vírus que está aí, o coronavírus, Covid-19, nossos profissionais de saúde. Vamos lembrar de todos eles hoje e elas nesta santa celebração. Iniciemos cantando a Santíssima Trindade. Em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo, estamos aqui. Canta isso, em nome do Pai. Em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo, estamos aqui para louvar e agradecer, bendizer e adorar. Estamos aqui, Senhor, ao teu dispor, para louvar e agradecer, bendizer e adorar, te aclamar, Deus Trino de amor. A graça e a paz de Deus, nosso Pai, e de Jesus Cristo, nosso Senhor, estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Queridos irmãos e irmãs, para podermos celebrar dignamente os santos mistérios, peçamos perdão a Deus pelos nossos pecados.
Olhemos para o nosso coração, para a nossa vida e vamos, com fé e confiança, deixar que a misericórdia de Deus cubra os nossos pecados, que a bondade, que tudo que é bom, tudo belo, o Deus misericordioso, perdoe as nossas faltas. Senhor, que vieste salvar os corações arrependidos, piedade, piedade, piedade de nós, piedade, piedade, piedade de nós. Ó Cristo, que vieste chamar os pecadores humilhados, piedade, 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 piedade de nós, piedade, piedade, piedade de nós. Senhor, que intercedeis por nós, junto a Deus Pai que nos perdoou. Canta isso, piedade, 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 piedade de nós, piedade, piedade, piedade de nós. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Amém. Amém. Oremos. Intenções para esta Santa Missa. Queremos colocar todos os enfermos, todos aqueles que pedem nossas orações, mas principalmente várias pessoas que conhecemos, senhoras, senhores, que estão doentes aqui na nossa cidade de Portel, né? Não pelo coronavírus, claro, mas por outras doenças, por outras enfermidades, nas casas, nos hospitais, algumas pessoas que conhecemos também nas nossas comunidades ribeirinhas, né? Pessoas já idosas que estão aí enfrentando as dificuldades, mas as enfermidades também do nosso tempo. Colocamos todas essas pessoas que pedem as orações, que pedem a recuperação da sua saúde nesta Santa Missa. E como eu disse, por todas as nossas autoridades civis, nesses tempos difíceis, para que o Senhor dê sabedoria, discernimento e muita coragem a todos eles e elas, nossos bispos, nossos pastores, que também nesses tempos difíceis tem que conduzir o povo, né? Animar o povo, animar a cada um de nós para podermos juntos levar o Senhor ressuscitado, a boa nova, ser solidário nesses tempos difíceis com os nossos irmãos. Rezamos por todos eles e elas. Fazei-nos, ó Deus Todo-Poderoso, proclamar o poder do Cristo ressuscitado, e tendo recebido as primícias dos seus dons, consigamos possuí-los em plenitude. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Vamos nos preparar, queridos irmãos e irmãs, para escutar a palavra do Senhor. Um só coração e uma só alma.
Leitura do Atos dos Apóstolos. A multidão dos fiéis era só um coração e uma só alma. Ninguém considerava como próprias as coisas que possuía, mas tudo entre eles era posto em comum, com grandes sinais de poder. Os apóstolos davam testemunhos da ressurreição do Senhor Jesus, e os fiéis eram estimados por todos. Entre eles, ninguém passava necessidade, pois aqueles que possuíam terras ou casas vendiam, levavam o dinheiro e o colocavam aos pés dos apóstolos. Depois era distribuído, conforme a necessidade de cada um. José, chamado pelos apóstolos de Barnabé, que significava filho da consolação, levita e natural de Chipre, possuía um campo, vendeu e foi depositar o dinheiro aos pés dos apóstolos. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Salmo responsorial. Reina o Senhor, revestiu-se de esplendor. Deus é rei e se vestiu de majestade. Revestiu-se de poder e de esplendor. Reina o Senhor, revestiu-se de esplendor. Vós firmastes o universo inabalável. Vós firmastes vosso trono desde a origem. Desde sempre o Senhor vos existis. Reina o Senhor, revestiu-vos de esplendor. Verdadeiros são os vossos testemunhos, refúgio, a santidade em vossa casa, pelos séculos dos séculos, Senhor. Reina o Senhor, revestiu-vos de esplendor. Vamos ficar de pés para juntos aclamarmos o Evangelho com o nosso canto. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus a Nicodemos: Vós deveis nascer do alto. O vento sopra onde quer e tu podes ouvir o seu ruído, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim acontece a todo aquele que nasceu do Espírito. Nicodemos perguntou: Como é que isso pode acontecer? Respondeu-lhe Jesus: Tu és mestre em Israel, mas não sabes estas coisas? Em verdade te digo, nós falamos daquilo que sabemos e damos testemunho daquilo que temos visto, mas vós não aceitais o nosso testemunho. Se não acreditais, quando vos falo das coisas da terra, como acreditareis se vos falar das coisas do céu? E ninguém subiu ao céu, a não ser aquele que desceu do céu, o Filho do Homem. Do mesmo modo como Moisés levantou a serpente no deserto, assim é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todos os que nele crerem tenham a vida eterna.
Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, nesta segunda semana do tempo da Páscoa, hoje também vivendo esse 21 de abril, e poder também levar o nosso agradecimento a Deus neste feriado, neste dia, mas que também a gente possa, nesses tempos difíceis, aproveitar um tempo maior de descanso, até mesmo com a família, para adentrar um pouco mais no mistério de Deus, no mistério da vida, morte e ressurreição de Jesus. E as leituras nos ajudam muito a olhar a nossa vida, a olhar aquilo que nós mesmos experimentamos ou vivemos, para podermos também meditar sobre as nossas ações, as nossas atitudes. O Evangelho de hoje segue aquele diálogo de Jesus com Nicodemos. Nicodemos, esse membro do Sinédrio, do Conselho, dos judeus, uma autoridade entre os judeus, uma pessoa que, junto com outros, pensavam as leis, sabiam da lei e tudo aquilo que movia o seu povo, diante também das leis do Império Romano. Mas Nicodemos sempre admirou Jesus, pela forma não só de falar, mas pela pessoa de Jesus, que atraía de uma forma simples, concreta, objetiva, encarnada, aquilo que ele levava às pessoas, da forma como ele era mestre, da forma como ele se dirigia às multidões, a seus discípulos. E Nicodemos sempre inquietava seu coração, ouvindo as palavras de Jesus, até o ponto de encontrar com ele e ouvir dele mesmo essas palavras. Só que Nicodemos não podia se manifestar como um discípulo de Jesus, porque comprometia seu estado civil, o seu mundo ao redor dos outros, porque também era fariseu, era do grupo dos fariseus. E esse coração inquieto de Nicodemos vai levar esse encontro com Jesus. E hoje Jesus volta a repetir neste Evangelho, segundo São João, de dizer a Nicodemos que é preciso nascer do alto, é preciso nascer do Espírito. E Nicodemos não entende como é que isso pode acontecer. Nicodemos, mesmo tendo uma inteligência, sendo um homem de razão, mas não consegue ter a sensibilidade de ver dentro da sua própria história, da sua própria cultura, da sua própria religiosidade, quando Deus falou pelos profetas, e Deus também se manifesta na lei. Embora o cumprimento dos profetas e da lei é Jesus, Nicodemos não consegue interpretar a presença de Jesus como aquele enviado do Pai, o Messias. E é aí que Jesus vai nesse encontro, despertar algo mais também no coração de Nicodemos. Tu és mestre em Israel, mas não sabes essas coisas? Em verdade vos digo, nós falamos daquilo que sabemos e damos testemunho daquilo que temos visto, mas vós não aceitais o nosso testemunho. Jesus está dizendo a ele: eu falo desde o Pai, eu dou testemunho desde aquilo que eu vi e vivi junto do Pai, que ensino a meus discípulos, e vós não sabeis? Por isso que Jesus continua com ele, e vai falar das coisas do céu. Se não acreditares, quando vos falo das coisas da terra, como acreditareis se vos falar das coisas do céu? Ninguém subiu ao céu, a não ser aquele que desceu do céu, o Filho do Homem. Jesus se manifesta a Nicodemos como o Filho de Deus. O reino dos céus está à frente, aí, de Nicodemos, diante, como também isso acontece na nossa vida, queridos irmãos e irmãs. Através do nosso batismo, nós recebemos a graça de Deus, a graça santificante, que vai aumentando em nós cada vez que vamos abraçando e nos tornando discípulos e discípulas do Senhor. Em cada
sacramento da igreja, na Eucaristia, no sacramento do Crisma, onde nós recebemos os dons do Espírito Santo por excelência, na consagração do bispo na nossa testa do óleo sagrado, aí está também a manifestação do amor de Deus por nós, a graça que vem sobre nós. E eu digo, aquele que vai aderindo cada vez mais a esse Jesus, conhecendo dele e se deixando conduzir por ele, vai se tornando os seus discípulos e discípulas. Já não para viver na noite, já não para que se encontrar de noite com Jesus, mas para se encontrar de dia, porque a luz do cristão, a luz do católico verdadeiro, a luz do batizado verdadeiro, é o Cristo. Caminhamos na luz de Cristo. Agora é preciso deixar ser conduzido por esta luz e não querer viver nas trevas, sem querer ser de Jesus ou ser um com Jesus. E isso nós vamos ver muito bem na primeira leitura de hoje, tirada dos Atos dos Apóstolos. Olha só, esse é o sonho da igreja. A igreja não nasce só de um sonho de Deus ou de um sonho de Jesus. A igreja já vive esse sonho, por isso que não é, só algo desejado, é algo consumado. Ninguém considerava como próprios as coisas que possuíam, mas tudo entre eles era posto em comum. Por quê? Porque era uma só alma e um só coração. A multidão dos fiéis era um só coração e uma só alma. Aqui hoje já não é só os discípulos, os apóstolos, que colocam ali seus bens para dar aos demais, na confiança, na mão dos discípulos para dividir e distribuir, senão a multidão dos fiéis. Esse é o sonho, mas a realidade que a nossa igreja deve viver. Nossa igreja não vive só de oração, de contemplação, tudo isso é a base, é bom, claro que sim. A escuta da palavra de Deus e o alimento na Eucaristia, mas a igreja, desse ponto, desse primeiro passo, vai a um segundo ou um terceiro passo, que é a vivência da prática com nossos irmãos. A igreja samaritana, a igreja que coloca tudo em comum a serviço dos demais. E aqui, gente, o tudo em comum não está se referindo só nos bens. Eu tenho um campo, como eles tinham algumas propriedades, eles vendiam, e vai passar do meu bem pessoal, daquilo que é privado, ao bem do outro. Isso é interessante a gente ir vendo no decorrer da história da igreja. Esse lado caritativo da igreja, a caridade. Eu deixo de somar só para mim, de guardar só para mim, e começo já com o toque de Deus, com o toque da graça de Deus. Eu vou vendo a necessidade do outro e posso fazer um pouquinho pelo outro. Então aquilo que foi guardado, ou que está sendo acumulado só para mim, eu já começo a doar para o outro, colocar a serviço daqueles que já vivem para Deus, para que chegue naquele que necessita. Isso não é uma utopia, isso é um sonho de Deus, e é um sonho de Deus realizado, experimentado pela igreja de Jesus, pela igreja de Deus, que é a igreja católica, com todos os seus sacramentos, com toda a sua realidade. Somos pecadores, sim, somos, mas também buscamos a santidade. Em Jesus somos santos, uma igreja santa e pecadora, mas uma igreja que vive em comunhão, não só distribuir os bens da terra, os bens que temos, de comida, de vestido, de cuidar do outro, mas os dons que Deus nos dá. Quantos irmãos nossos não vêm conosco compartilhar o dom da poesia, o dom da catequese, de dar a catequese? Quantos professores estão aí? Quantos não sabem o dom da música, de tocar, de cantar? Isso são dons para Deus, e é dom que está na nossa vida. Quantas pessoas inteligentes e capazes que nos ajudam a refletir a palavra? Quantos teólogos, quantos
Pessoas têm se convertido para fazer um bem maior na igreja. Isso também é dom. Isso também é colocar o nosso dom aos pés dos apóstolos, que hoje são nossos bispos, nossos sacerdotes, nossos religiosos e religiosas, e dizer: aqui eu ofereço o meu tempo à igreja. Hoje nós estamos vivendo um tempo desse. Quantas pessoas nós estamos vendo que não são católicas, que não são até de religião, mas como tem um coração bom, se colocando a serviço daqueles que já estão aí sofrendo com o vírus, Covid-19. É através de uma cesta básica, é através de um álcool gel, é através de alguma coisa, é através de dar uma carona, é através de um telefonema, é através até tirando o dinheiro do seu bolso e dizendo: aqui. Esse é o dom que Deus, esse coração também, de muitos que não são nem batizados nas nossas igrejas cristãs, mas tem um coração bom. Esse é o desejo de Deus, esse é o desejo da primeira comunidade, das nossas primeiras comunidades, de colocarmos o que temos a serviço do bem comum. Por isso que também hoje rezamos pelas nossas autoridades civis, por todas aquelas que têm pessoas a seu comando, ou estão conduzindo pessoas, que possam agir desde Deus, que possam agir com esse sentimento de comunhão, de amor ao próximo, E para isso, como eu disse, tem muita gente boa, tem muita gente de coração bom. Nós temos condições sim de viver um mundo melhor, quando cada um de nós coloca o melhor que tem a serviço do bem comum. Então, queridos irmãos e irmãs, na força do Espírito Santo, que possamos levar uma oração também por todas essas pessoas de bom coração, dentro e fora da igreja. Como eu te disse, todos temos o lado bom, nascemos bom. Às vezes as situações da vida, a sociedade vai nos ajudando a nos corromper, mas também a sociedade, as circunstâncias da vida nos ajudam a ser santos e a ser santas. E esse é um tempo de buscar a santidade, porque nós não vamos ser santos e santas vivendo só para nós, ou orando e rezando o dia todo sem se molhar, sem se ser um com o meu irmão. Jesus foi assim. Jesus tocou no leproso, Jesus foi lá, Jesus deixou-se encontrar, não ficou escondido como um mistério que não se pode tocar e nem perceber. Jesus se deixou ver, e nesse domingo nós aprendíamos isso. A misericórdia de Deus é o rosto de Jesus, a pessoa de Jesus é o rosto misericordioso de Deus, e Ele deixou isso na sua igreja, Ele deixou isso para nós. É preciso que nós retomamos esse ideal da igreja, que não é um ideal somente teórico ou teológico ou espiritual. É um ideal que se pode viver na prática, na existência de cada homem e de cada mulher. Agora, aqui, convidamos a todos, nesse tempo, a renovar a esperança, a renovar a alegria, a renovar a nossa fé, a fortalecê-la nesse momento que é propício, e de fazer o bem aos nossos irmãos, sem olhar a quem, sem querer retribuição. Aí nós estamos vivendo um pouquinho de Deus, aí nós estamos sendo um verdadeiro cristão, uma verdadeira cristã, e é isso que o Senhor espera de cada um de nós, que façamos o melhor, mesmo com os nossos erros às vezes, com as nossas caídas, com os nossos medos, mas nós temos uma força muito grande dentro de nós, mais ainda quando somos cristãos, mais ainda quando acreditamos na ressurreição de Jesus. Ele ressuscitou, Ele está vivo no meio de nós e quer, através de nós, fazer a diferença na vida dos nossos irmãos, ser a luz desse mundo que muitas vezes quer andar nas trevas. Que o Espírito Santo nos conduza, nos anime, nos ilumine com a palavra do Senhor e alimentado na Eucaristia, para continuarmos fazendo bem e buscando cada vez mais um mundo melhor, não na teoria, mas na prática.
Queridos irmãos e irmãs, e agora nós vamos elevar as nossas preces ao Senhor com toda a confiança e com toda a igreja. Rezemos ao Senhor para que Ele suscite novos líderes para os nossos tempos. Todos os dons do Espírito floresçam em nossa igreja. Pelos bispos, para que se dediquem com generosidade às necessidades do seu rebanho, rezemos. Os dons do Espírito floresçam em nossas igrejas. Pelos monges e monjas, para que busquem constantemente a face do Senhor, rezemos. Os dons do Espírito floresçam em nossa igreja. Pelos místicos cristãos, para que perseverem em oração e experimentem a proteção de Maria e de todos os santos, rezemos. Os dons do Espírito floresçam em nossa igreja. Rezemos também por todos aqueles e aquelas homens e mulheres de coração solidário que colocam tudo em comum para o bem dos próximos. Rezemos também pelas nossas autoridades nesses momentos difíceis que o nosso país vive, pelos nossos bispos, para que esse tempo leve a cada um deles também a olhar com mais amor, mas também com o olhar de Jesus ao povo que o próprio Deus os confia e que a própria sociedade também os confia, para que tenhamos vida e vida em plenitude. Rezemos ao Senhor. Os dons do Espírito floresçam em nossa igreja. Rezemos hoje pela alma de Maria Zilda Machado Lobato, um mês de falecida, para que o Senhor a tenha no seu regaço acolhedor e que ela possa já estar contemplando da felicidade eterna no céu. Rezemos ao Senhor. Os dons do Espírito floresçam em nossa igreja. Tudo isso vos pedimos ao Pai, por Jesus Cristo, vosso Filho, que vive e reina, na unidade do Espírito Santo. Amém. Meu coração é para ti, Senhor. Meu coração é para ti, Senhor. Meu coração é para ti, Senhor. Meu coração é para ti. Porque tu me deste a vida, porque tu me deste o existir, porque tu me destes o carinho, me deste o amor, porque tu me deste a vida, porque tu me deste o existir, porque tu me destes o carinho, me deste o amor, porque tu me deste a vida, porque tu me deste o existir, porque tu me destes o carinho, me deste o amor, porque tu me deste a vida, porque tu me deste o existir, porque tu me destes o carinho, me deste o amor. Orai, irmãos e irmãs, para que o nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba, Senhor, a nossa oferta. Este sacrifício para o nosso bem, para o bem de toda a nossa igreja. Concedei, ó Deus, que sempre nos alegremos por estes mistérios pascais, para que nos renovem constantemente e sejam fonte de eterna alegria. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É o nosso dever e a nossa salvação. Na verdade é justo e necessário, é nosso dever e salvação, damos graças sempre em todo lugar, mas sobretudo neste tempo solene em que Cristo, nossa Páscoa, foi imolado. Ele continua a oferecer-se pela humanidade e junto de vós é nosso eterno intercessor. Imolado já não morre e morto vive eternamente. Unidos à multidão dos anjos e dos santos,
transbordando de alegria pascal, nós vos aclamamos cantando a uma só voz. Santo, 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 Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas, Hosana, Hosana nas alturas, Hosana. Bendito aquele que vem em nome do Senhor. Bendito aquele que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas, Hosana, Hosana nas alturas, Hosana. Na verdade, ó Pai, vós sois santo e fonte de toda a santidade. Santificai, pois, estas oferendas, derramando sobre elas o vosso Espírito, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Santificai nossa oferenda, ó Senhor. Estando para ser entregue e abraçando livremente a paixão, ele tomou o pão, deu graças e o partiu, e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente, e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, e será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando, pois, a memória da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos, ó Pai, o pão da vida e o cálice da salvação, e vos agradecemos porque nos tornaste dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir. Recebei, ó Senhor, a vossa oferta. E nós vos suplicamos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Fazei de nós um só corpo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja que se faz presente pelo mundo inteiro, que ela cresça na caridade com o Papa Francisco, o nosso Bispo, Dom Evaristo e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja. Lembrai-vos também dos nossos irmãos e irmãs que morreram na esperança da ressurreição, hoje em especial, de um mês de falecimento de Maria Zilda Machado Lobato, e de todos os que partiram desta vida, acolhei junto a vós na luz da vossa face. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. Enfim, nós vos pedimos, tende piedade de todos nós e dai-nos participar da vida eterna, com a Virgem Maria, Mãe de Deus e da Igreja, com São José, seu esposo, com os santos apóstolos e mártires, Santo Agostinho, Santa Mônica e todos os que neste mundo vos serviram, a fim de vos louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo, vosso Filho. Concedei-nos o convívio dos eleitos. Por Cristo, com Cristo e em Cristo. A vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Amém. Amém. Queridos irmãos e irmãs, vamos juntos rezar a oração que o Senhor nos ensinou, lembrando, colocando
diante também do altar do Senhor nesta oração, tudo que nós hoje oferecemos a Deus, nossas inquietudes, nossos medos, mas nossa confiança no poder do ressuscitado, naquele que gera vida e não morte, naquele que é luz e não trevas. Rezemos juntos. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, dai-nos hoje a vossa paz, ajudados pela vossa misericórdia. Sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o Rei do poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dá-lhe segundo o vosso desejo a paz e a unidade. Vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor O de amor de Cristo Cristo nos uniu. Irmãos e irmãs, saudai-vos em Cristo Jesus ressuscitado. Esse momento da paz, dai a paz ao seu irmão, à sua família, de longe, sem tocar, sem abraçar, mas com esse sorriso do ressuscitado que leva a vida, essa paz que brota do coração e que é a paz que gera vida, é a paz do amor, é a paz da fraternidade que desejamos desde aqui a cada um de vós, a cada um de vocês. Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo, tende piedade. Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo, tende piedade. Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo, dá-nos a paz, dá-nos a paz, dá-nos a vossa paz, dá-nos a paz, sua paz. Felizes os convidados para o banquete nupcial do Cordeiro. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, não sou digno de que entreis em minha morada, mas Dizer uma sereis salvo. Que o corpo e sangue de Cristo nos guarde para a vida eterna. amém. Senhor, quando te vejo no sacramento da comunhão, sinto o céu se abrir e uma luz a me atingir, esfriando minha cabeça, esquentando meu coração. Senhor, graças e louvores sejam dados a todo momento. Quero te louvar na dor, na alegria e no sofrimento, e sem meio à tribulação eu me esquecer de ti. Ilumina as minhas trevas com tua luz. Jesus, canta isso. Jesus, fonte de misericórdia que jorra do templo. Jesus, o Filho da Rainha. Jesus, rosto divino do homem. Jesus, rosto humano de Deus. Chego muitas vezes em tua casa, meu Senhor.
coração. Então sinto o céu dentro de mim. E não comungo porque mereço. Isso eu sei, ó meu Senhor. Comungo pois preciso de ti. E quando faltei à missa, eu fugia de mim e de ti. Mas agora eu voltei. Por favor, aceita-me, Jesus. Jesus, fonte de misericórdia que jorra do templo. Jesus, o Filho da Rainha. Jesus, rosto divino no homem. Jesus, rosto humano de Deus. Oremos. Ouvir, ó Deus, as nossas preces para que o intercâmbio dos dons entre o céu e a terra, trazendo-nos a redenção, seja um auxílio para a vida presente e nos conquiste a alegria eterna. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Amém. Queridos irmãos e irmãs, antes de darmos a bênção final, gostaríamos de também levar até vocês nosso convite, aqueles que queiram dar a sua oferta, pagar o seu dízimo desse mês, dos meses também, que a gente já vem aí um pouco limitados, pelas celebrações, pelo todo o trabalho, não só aqui na matriz, mas também nas nossas capelas, nas nossas comunidades. Você pode trazer a sua oferta na casa paroquial, ou seja, na secretaria, pela parte da manhã, que está funcionando, tanto a sua oferta, seu dízimo, sua contribuição, para que assim possa ajudar a nossa paróquia a assumir, como vem assumindo com compromisso, com responsabilidade, tudo aquilo que é a paróquia, A gente tem várias coisas para pagar, energia, funcionário, e tudo isso graças à doação de vocês, ao nosso dízimo, oferta, aos nossos colaboradores. E esses dias que estão sendo dias difíceis para todos nós, a gente precisa que você continue, dando a sua oferta, mesmo que tenha que trazer aqui na secretaria paroquial, que está aberto, como eu disse, pela manhã até o meio-dia, todos os dias, inclusive o sábado até meio-dia. Também o seu dízimo e qualquer ajuda, qualquer doação que você queira fazer, nós estamos aqui na secretaria pela parte da manhã, para podermos assim cumprir, assumir o nosso compromisso como paróquia, como instituição. A gente pede a todos aqueles e também a nossas comunidades que possam vir, venham buscar suas folhinhas, venham fazer sua prestação de conta, que a paróquia pela parte da manhã está funcionando todos os dias, de segunda a sábado. Contamos com a ajuda de vocês, com a compreensão, como nos diz a primeira leitura de hoje. Tudo o que tinham colocava em comum para poder a igreja ser esse sinal de solidariedade, principalmente num momento como esse. A gente ajuda, a gente tem os projetos sociais graças à ajuda de vocês, graças à contribuição, e isso não pode parar agora. Nós temos que nos esforçar para continuar assumindo os nossos compromissos como igreja, como instituição, mas também fazendo bem às pessoas, tentando chegar àquele que muitas vezes já não tem nem alimento, e a gente ajuda, com essas cestas, com outras coisas, se cada um também ajudar. Essa é a igreja de Jesus, essa é a igreja que nós queremos cada dia, e também somos ela, somos parte dela. Assumir com compromisso o nosso dever. Então a gente leva esse recado, que vocês possam passar a outras pessoas também, que possam vir até a secretaria e aí fazer a sua doação, cumprir com o seu, com aquilo que nós já, como católico, como bom cristão, sabemos que devemos contribuir. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Na intercessão de Nossa Senhora da Luz e São José e Santo Agostinho, abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Levai a todos a alegria do Senhor ressuscitado. Ide em paz, e que o Senhor e Nossa Senhora vos acompanhem.
Graças a Graças a Deus. Deus. Quero cantar